Oi, oi, o nosso convidado de hoje é um cara que eu admiro demais. O tema, sou fascinada, é Pedro Pacífico. Ele é mais conhecido como Bookster. Logo mais todo mundo vai saber por quê. Isto é, quem ainda não conhece ele, né? Porque ele tem uma comunidade de adeptos da literatura que ele formou, que é uma coisa fascinante num país como o nosso. Então, a gente vai falar sobre essa comunidade, a gente vai falar sobre autores, sobre livros que fizeram a cabeça dele, que fazem a cabeça de outras pessoas. A gente vai falar também sobre o desafio de conquistar cada vez mais novos leitores nesse país. Aliás, um dos motivos que me fez admirar tanto o Pedro ou Bookster, como você quiser. Um dos motivos que me fizeram mais admirar ele é ele conseguir fazer as pessoas que não estavam acostumadas a ler a se interessarem por livros, que é uma coisa muito difícil, ou pelo menos até então, né, era bastante inédita nesse país, um cara jovem como ele usar as redes sociais para fazer esse movimento todo. Eu que agradeço o convite, estar aqui com você, eu te adoro, você tem um astral maravilhoso. Temos. E se deixar, fico aqui conversando horas com você, comendo essa bolachinha deliciosa, esse chá, essa água. Nossa, a gente fica aqui só falando de viagem e livro, né? Vamos ficando. Vamos ficando. Qual foi o primeiro livro, Pedro, que te atravessou de fato, que te transformou, que você sentiu que alguma coisa diferente tinha acontecido? Na pré-adolescência, assim, naquele momento de... O que é pré-adolescência? 12? Que é aquele momento de escola que já começam umas leituras obrigatórias na escola. Então você já começa a ler livros mais adultos, assim, mais maduros, com temáticas mais delicadas. E eu lembro de ler Capitães da Areia, do Jorge Amado. Maravilhoso. E aquilo me tocou muito, porque eu estava entendendo, e assim, cresci muito numa bolha privilegiada, né, de escola particular, né, uma família super protetora, em que na escola alemã, né, que todo mundo é padronizado, Porto? Porto no Seguro? Porto, todo mundo igual, vestindo o mesmo uniforme, pensando igual, né, não existiu diferente naquele universo. E aí eu me deparo então com essa realidade, que são desses jovens com uma vida totalmente diferente da minha. Eles moravam escondidos, Exato, né? exato. Então aquilo me marcou muito, muito, assim, sabe? Como é que isso pode existir, assim? Mas cadê os pais? Sabe? Aquele pensamento de uma criança ingênua que nasceu nesse lugar super protegido e privilegiado. Mas como é que é isso? Não tem viver por conta própria, eles com eles, né? Tinha um professor que era também um menino, que se chama professor, e eles tinham toda aquela hierarquia, então aquilo mexeu muito comigo. E você acha que, naquele momento, isso abriu uma janela dentro de você para o que você virou depois? Acho que ainda não. Eu acho que deixou um espaçozinho, assim. Porque a leitura, ela entrou realmente na minha vida mais pra frente. Foi no final da faculdade. Faculdade de Direito. Isso, fiz USP. São Francisco. São Francisco. Porque eu tive essas fases de... Você era bom aluno, então, né? Para Muito. entrar na São Francisco? Era muito bom aluno. Muito dedicado, assim. Super... prestava atenção nas aulas. Eu não ficava horas estudando, mas eu tinha facilidade. Ia muito bem nas provas. Mas durante a adolescência, eu estava naquela fase, e é complexo, porque eu estava numa fase que eu queria me encaixar muito no padrão. Porque eu já começava a entender que eu era fora do padrão. Entendeu? E por conta disso... Como é difícil, né? Muito. Como é difícil. Porque eu também me sinto fora do padrão em momentos diferentes, né? Mas o fato de ser fora do padrão para um adolescente, né? Isso é muito difícil. Muito difícil, porque você acha que você está sozinho nessa. Porque ninguém fala sobre isso. Principalmente naquela época, né? Década de 90. Então você sente que você está fora do padrão, que as pessoas não olham isso com bons olhos, então você precisa se encaixar. Então eu fui sempre tentando me encaixar naquela coisa do grupo dos populares, né? E leitura era uma coisa dos nerds. E também porque ninguém falava de livro, eu não nasci numa família de leitores. A leitura não fazia parte do dia a dia das pessoas. Hoje em dia faz da sua família? Tô tentando. Minha irmã lê bastante hoje por minha Seu causa. pai e sua mãe? Ainda é difícil, ainda é uma
uma missão na minha vida. Mas eu fui me afastando um pouco, então, porque ninguém falava sobre livro, eu não sabia o que ler. E até tinha épocas que eu lia mais, assim, eu lembro, a gente estava falando de Dan Brown, eu lembro de pegar a lista de mais vendidos da Veja e meio que ir em todos, assim, querer ler todos. Mas era uma leitura, eu meio perdido, assim, no que ler. E aí foi no final da faculdade que me deu eu comecei a descobrir, por acaso, assim, algoritmo, recomendações de livros nas redes sociais. E eu falei, nossa, coisas diferentes, né? Pessoas falando de livros, porque pra mim, na faculdade, só falavam de livros de direito, Sim, ninguém falava de literatura. sim. E aí eu comecei a ir atrás desses livros. Por meio assim, das redes. Por meio das redes. Olha como a rede pode ser muito interessante. Então foi bem, eu nem sabia que existiam perfis que falavam de livros, né, nas redes sociais, pessoas lá. E aí aos poucos eu fui. Então, voltando à sua pergunta, Capitães da Areia naquele momento não foi uma virada de chave, tipo, estou apaixonado pelos livros e nunca vou largar. Não fui esse adolescente, entendeu? Foi uma coisa, tinha momentos de mais leitura, mas realmente assim, essa virada de chave foi nesse momento mais pra frente. Muito interessante essa sua história com os livros. Em que momento você achou que ler livros poderia ser uma ideia para uma comunidade e para um trabalho seu, né? Nunca imaginei que isso ia se tornar um trabalho. E também não via muito essa ideia da comunidade. Eu não criei pensando em incentivar outras pessoas. Na verdade, eu criei o Bookser pensando em encontrar outras pessoas que falavam de livros. Era muito mais uma busca de ter uma troca. Pertencimento, na verdade. Porque eu comecei nesse processo, então, tô lendo muito mais, tô lendo esses livros diferentes que eu nunca tinha ouvido falar, tô lendo esses clássicos que eu tô amando e eu tinha preconceito. E eu falei, mas com quem que eu vou conversar sobre isso? E aí, acho que eu vou criar o meu perfil também para encontrar outras pessoas que gostam e ficar trocando, né? Então, teve esse objetivo inicial de encontrar companhia. E você encontrou gente legal nas redes? Encontrei, com certeza. Mas aos poucos eu fui percebendo que tinha muita gente que estava parecida com o Pedro de antes dessas descobertas. Aquela pessoa que tem um interesse pela leitura, mas está perdido na hora de ler. E eu falei assim, nossa, eu quero chegar nessas pessoas que estão por aí. Então foi aí que eu percebi que o meu trabalho, na verdade o meu perfil, muito além de ser esse lugar para ter companhia, podia ser um lugar para estimular outras pessoas. Maravilhoso. Né? Para ser esse mosquitinho que eu fui picado, para eu picar outras pessoas. Porque eu também entendi que esse mercado dos livros, esse mundo de pessoas que leem, que frequentam a Flip, é desse tamanho. São as mesmas pessoas falando para as mesmas pessoas. Era isso que eu sentia um pouco. Eram até alguns dos perfis que eu seguia. Eram as mesmas pessoas falando para as mesmas pessoas. Até por isso que não conseguiam expandir. Eu falei, não, eu quero furar essa bolha. E como é que você furou essa bolha? Eu quero falar. O que você fez? Para mim, acho que a premissa do meu trabalho é falar de uma forma totalmente acessível e que não intimida a pessoa. Porque eu brinco que hoje em dia, tudo nos afasta dos livros. Se você chega num lugar em que você se sente que você não pertence ali, porque é muito difícil, é muito complexo, é muito intelectual. Talvez eu seja burro em relação... Não é pra mim, eu sou burro. Não, ele tá falando de clássicos, não é pra mim. Então, a premissa do meu trabalho até hoje eu vou falar de Dostoiévski para as pessoas como se ninguém conhecesse Dostoiévski. Porque as pessoas não precisam conhecer. Mas o problema é que esse mundo dos livros parte do pressuposto que se você não conhece, nossa, você é burro. Como é que você não conhece a pessoa? Eu nunca li Dostoiévski, eu não consigo ler. E tá tudo bem, que você ainda não precisa ler. Mas cria-se essas ideias, né, sobre esse mundo intelectual. E tem uma parte do mundo acadêmico que é muito importante de existir. Mas tem a parte dos leitores que não são acadêmicos. E é esses que é legal de trazer para dentro, né? É esses que eu quero atingir, entendeu? Eu não sou acadêmico, eu tô falando de um leitor para outro leitor. Então eu queria furar essas bolhas para atingir esse monte que eu ainda tento atingir, e por isso que eu consegui expandir, porque tem muita gente querendo ler, mas não tem ideia por onde começar. Não tem ideia. Agora, com esse seu projeto, né, que acabou virando uma coisa, e você ainda ganha dinheiro com isso, né? O Pedro abandonou, ele vai falar, você deu um tempo na profissão de advogado, sendo que advogado é uma profissão onde a pessoa ganha muito bem. Então você abriu mão disso, isso quer dizer que você está ganhando mais ainda, ou igual. Não acredito que você abandonou para ganhar menos, né? Quando é que você decidiu abrir mão do direito? Não sei se é para sempre ou não. E por que você resolveu Eu estou nesse ano, o escritório que eu trabalhava aqui
até eu virei sócio, eles são muito legais comigo e sempre me apoiaram, me deram um ano de um tempo para eu pensar. Por quê? Porque eu cheguei num limite. Eu estava vivendo essa vida dupla, 2 trabalhos que estavam me demandando muito. E aí eu comecei a sobrecarregar a minha saúde mental. Né? Claro. Tive um ataque de pânico no final do ano passado, assim, um dia. Falei, calma, não tá certo, isso não tá legal. Essa ideia de ser o super-herói e querer fazer tudo. E aí foi quando eu fui conversar com o pessoal do escritório e eles pensaram junto comigo, vamos então te dar esse um ano para você pensar. Que mês você tá do ano? É janeiro que termina. Faltam 5. Então, tá sendo muito interessante, assim, porque realmente virou um trabalho, né? Realmente é algo que me traz um retorno financeiro. Porque... Igual o direito? acho que depende, o direito... Acho que pode ser melhor até. Talvez no futuro, o futuro que assusta. O que vai ser um influenciador daquilo? O que eu vou ser? Sei lá, hoje em dia, eu não sabia há 5 anos onde eu ia estar hoje, eu não teria ideia. Ninguém nunca sabe, né? Quem fala que sabe... Mas é esse direito dessa ideia. Você vai estar no escritório, você vai seguindo essa carreira. Então, não sei daqui a 5 anos o que eu vou estar fazendo. Mas esse ano também começaram a surgir novos projetos por conta desse tempo um pouco mais flexível. Então agora eu virei colunista do Globo, né, que você escreve a cada 15 dias. O meu clube do livro, que começou esse ano. Tem um podcast, então começa... E aí eu cheguei no momento e falei, não. Eu já tô com muita coisa só fazendo isso. Tá? Mas trabalhar com rede social é muito interessante, é uma novidade, tem seus glamours, mas também tem muita demanda, tem muita preocupação, né? A gente é vítima e refém de um algoritmo. Quando você vai encontrar alguém, ou na sua comunidade, que nunca leu, você sugere que eles comecem pelos clássicos ou pelos contemporâneos? Como você acha mais fácil fisgar esse futuro leitor? Os clássicos normalmente vêm com uma certa carga de dificuldade na cabeça das pessoas. Eu acho mais difícil. Nem sempre é verdade, tá? Mas tende a ser às vezes mais complexo. O que eu sempre falo para a pessoa é o que você tem vontade de ler, sabe? E para você pensar o que você tem vontade, eu quero que você deixe de lado 2 aspectos muito importantes. O primeiro deles, que é o que você tem vontade de realmente ler e não o que você tem vontade de ler para falar para os outros que você está lendo. Para pegar bem, né? Exatamente, para postar e falar, nossa, eu estou lendo Dostoiévski. Não. Foge desse pensamento. E aí o segundo pensamento, que é algo que eu falo com frequência, mas para mim é muito importante, que é foge também da leitura que você enxerga como um ato de aprender coisas. Por quê? Se a gente pensar hoje em dia, o que são os livros mais vendidos em geral? São livros que prometem resolver problemas da sua vida. Autoajuda. Né? Desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, business, né? Como ser o líder, os 5 passos do milhão, as 10 lições para um casamento perfeito. Por quê? Porque a gente foi ensinado desde a escola que livro é um objeto para aprendizado. E qual é o problema disso? O entretenimento fica de fora dessa ideia. Porque se eu vou ler alguma coisa para aprender alguma coisa. Não pode ser simplesmente eu vou ler para me divertir, para muitas pessoas. E aí, ela fala, não, eu quero começar a ler esse ano. E vai na livraria, vai se deparar com a estante dos mais vendidos. Ela nem vai muitas vezes passar dessa estante, porque ela não sabe, ela não tem intimidade com os livros. Para ir além e começar a olhar assim só as lombadas, quem que é Walter Ugumã? Ela não vai, não tem, ela não conhece. Ela não tem repertório para isso. Então ela vai parar lá nos mais vendidos. E ela vai achar que os mais vendidos são os melhores. Sim. Que são os mais vendidos. E aí ela vai começar a pegar. Quais são os problemas da minha vida que eu vou resolver hoje? E ela começa a ler. E ela acha meio chato aquilo. Primeiro, não vai resolver tudo. Pode ter uns insights interessantes. Não vai resolver os problemas. E também não é lazer, não é alegria, né? Não é diversão. Não é. E aí ela vai falar assim, pô, acho que eu não gosto de ler. Ler não é pra mim. Porque se eu não tô gostando nem dos melhores livros, não é pra mim. Então, e aí afasta aquela pessoa do livro. E como é que você faz pra trazer essas pessoas? Então, é mostrar que leitura é entretenimento. Vamos ler ficção, vamos ler literatura. Histórias inventadas, criadas. Aí eu te pergunto, o que é o tema que você mais gosta de ler? É extraterrestre? É romance romântico?
é livro de bruxa, é livro, sei lá o que for, quais temas te interessam. Eu quero que você escolha um livro da mesma forma que você escolhe um filme ou uma série. Porque senão você fica assistindo só documentário. Para ser inteligente? Não. Você tem que fugir desses dois lados. E aí a pessoa... E aí, lógico, pegar livros mais curtinhos, menos densos, né? Não vai lá ler uns 100 anos de solidão de cara, porque você precisa... É igual começar um esporte novo, uma corrida. Você não vai começar correndo 10 quilômetros. Não. Você começa com 2, 3 e vai se desafiando. Que escritores você acha que são supervalorizados nos dias de hoje? E quais que você leu e que você acha que são subvalorizados, que ainda não foram percebidos como deveriam? Supervalorizados é difícil, né? Porque vem um certo julgamento de que a pessoa não merece o sucesso. Não, é opinião só. Eu acho que vai um pouco isso desses autores que vendem essas soluções mágicas. Esse coach, né? O livro do coach. Não lembra como Paulo Coelho, que vendia Eu nunca li, milhões? eu nunca li Paulo Coelho. Eu também não, mas eu conheço ele. Eu também nunca li. Mas algum valor ele tem, né? Exato. Não, eu fui pra Turquia mês passado, entrei numa livraria, ele era o mais vendido da livraria. E ele é um cara super interessante. Eu acho que o problema são esses livros, às vezes, de coach, hoje em dia, que eu vejo muito. Que é você tentar manipular, parece, a pessoa, assim, para vender essas... Não, se você ler isso, você vai desbloquear todos os seus medos. Não, mas você vende e não entrega, né? Porque senão, o que eu falo é, senão a gente andar na rua só ia ter milionário e líder por aí, né? Aqui na minha rua não tem. Não tem, eu também não encontrei essa rua dos líderes e milionários. Mas o pessoal tá comprando esses livros, então cadê? Fazendo os cursos, né? Cadê essas pessoas? Então, eles são supervalorizados, na minha opinião. Subvalorizados, tem muita gente, né, que merece ser mais lido, porque a literatura ainda é muito pouco lida. Quando a gente pensa em números desses autores que a gente gosta, mesmo que a gente vai falar aqui, vendem nada. Essa que você me pouco. sugeriu, que eu fosse gostar, do livro As Primas, ela é bem conhecida? Da Aurora Venturini? Não, assim, na Argentina é mais conhecida, agora no Brasil, esse As Primas fez mais sucesso, mas... Tudo é pequeno, sai né? na rua aqui perguntando, ninguém conhece. É aquela bolha ainda, sabe? Então tem muito subvalorizado. Tem muito, mas vou dar aqui alguns exemplos. A Lígia Fagundes, que são mais famosos, mas que eu acho que deveriam ser ainda mais lidos. Lígia Fagundes. Maravilhosa. Acho que não, um dos grandes Antes nomes do Baile da nossa Verde, eu li. literatura mundial. Ciranda de Pedra é sensacional, assim. Então, ela é uma autora que eu gosto muito. A própria Conceição Evaristo, hoje em dia, já é bem mais conhecida, mas demorou, né, para esse valor. Eu acho que ela tem que ser ainda mais lida. Pedro, se alguém fosse te reconhecer pelos livros que você recomenda, quem seria esse Pedro? Nossa, eu acho que eu falar assim, uma pessoa muito triste, né? Porque ele só lê paulada, assim. Só lê livro para chorar, para destruir. E esses dias eu tava pensando, por que a gente lê tanta coisa triste? Porque eu não sou uma pessoa triste. Mas eu acho que até, talvez, pra gente ter essa identificação, né? Com as nossas emoções, assim. Você acha que é triste ou de verdade? Eu acho que é a realidade, né? Então, o ser talvez humano você leia angustiado. coisas. Talvez você queira ler coisas de verdade, não tristes. O ser humano é angustiado, o ser humano tem seus O interessante conflitos internos. Então eu gosto de livros que mexam comigo. Mas eu me considero uma pessoa muito feliz, ainda bem. Mas eu gosto de mexer, sabe? Assim, porque isso, a gente vai se deparando numas leituras como essas com questões nossas que também a gente deixou guardadas, às vezes. Com preconceitos que a gente tem também dificuldade de lidar e de reconhecer que eles existem. Eu acho que a pessoa ia falar, gosta de uma leitura assim mais que mexe, assim, sabe, mais dramática. Quando você virou autor, né? Eu li o seu livro. Quando você virou autor, você pensou nisso também? Não. Esse livro foi uma coisa muito específica, assim, de um agradecimento à literatura pelo que ela fez comigo e que ela faz comigo, sabe? Como não foi algo de ficção, era algo muito mais pessoal. Eu brinco que hoje em dia a gente lê literatura, por exemplo, com personagens LGBT, mas a gente só vê tragédia. Falar, o meu é um dos poucos que tem final feliz. Não é o final, porque eles esperam demorar ainda para morrer, mas o final que chegamos até aqui é bom, sabe? É feliz. Então... tem dado certo. Tem dado. Foi muito mais para compartilhar minha experiência e ser um pouco
de referência, sei um pouco a referência que eu não tive de representatividade. E aí quando eu publico o livro, eu achei que eu ia ser essa representatividade para pessoas mais jovens, mas eu acabei sendo para muita gente mais velha que eu. Ah, que assim. interessante. Pessoas que me escrevem diariamente falando, pô, parece que você escreveu sobre a minha vida. Parece que você entrou na minha cabeça para escrever lá o que você sentia. Voltando um pouco a uma coisa que você falou lá atrás sobre ler livros, que a gente tem que ler livro para se divertir, e você falou que você gosta de ler livros que te comovam de verdade. Então, como é que você compara isso? Ah, mas eu acho que é a diversão nisso. A gente não vê também filme. Eu adoro chorar num filme. Eu adoro. Isso pra mim é diversão, ainda mais. Lógico, tem aspectos reais, assim, mas isso me diverte, porque se eu leio um livro, algo. Pra mim, eu não curto muito livro Água com Açúcar, porque pra mim Não bate. não divirto. Eu acho, sabe assim, não, o livro que mexe A tragédia. comigo, ele me mantém assim entretido, então é doido falar, parece que a gente gosta da tragédia, mas não, a gente gosta da história que consegue penetrar. Num tempo como os nossos que a gente está vivendo, né? O tempo analógico é cada vez mais necessário. Como você faz para convencer essa sua comunidade a abrir mão um pouco das telas e entrar nesse mundo fascinante da literatura? É um desafio, e é um desafio que eu digo não só por convencer as pessoas, mas é um desafio que eu enfrento também. A gente está Você como leitor. completamente viciado em tela. Não tem, a gente chegou num momento que estamos viciados em tela. Então acho que o primeiro passo é tentar mostrar para as pessoas esse fato. Vamos reconhecer isso? Porque a gente acaba falando muito, os filhos, como tirar as crianças das telas, vamos proibir das escolas. Quando os pais estão grudados. Mas os pais estão completamente viciados. É um trabalho psicoterapêutico, né? De ter terapia comportamental, assim, sabe? Métodos de me afastar do celular. Então eu acho que o primeiro passo é reconhecer o quão ferrados estamos. E digo todas as gerações, da minha avó até o meu... Eu acho que talvez as crianças hoje em dia estão as mais protegidas, que na escola não tem tela. A gente não, acorda já, né? Enquanto tá aqui, fica pipocando aqui. O que é? Não tem tempo mais, porque a mensagem chega e já responde. Mas eu fico pensando, que delícia que devia ser antigamente. Quando era carta, demorava um mês para chegar. Um mês. Hoje em dia é 1 segundo. Então é tudo instantâneo, não tem o tempo de elaborar. Se eu te perguntar 3 vídeos que você assistiu ontem no Instagram, você não sabe me responder. Sabe que eu não fico assistindo Rios, né? Não, que bom, mas as pessoas estão... Eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço. Então, as pessoas não sabem, porque não digere, é só uma coisa muito... Fica aqui, ó, e já sai, lixo. Você faz análise? Faço, e a literatura exige esse tempo, você entendeu? Sim. A literatura exige essa pausa, exige o Quando silêncio. você falou essa coisa da gente se enxergar primeiro, né? Por isso que veio essa pergunta de se você fazia terapia ou análise. Porque quando você vai pro divã ou pra poltrona, você tem que primeiro se olhar e não ficar reclamando do mundo, né? E tem um aspecto também importante, até a minha penúltima coluna que eu escrevi para o Globo, chama Uma Dose de Tédio, por favor. E eu falo dessa importância do tédio na nossa vida. E o quanto a gente desaprendeu a lidar com o tédio, porque não faz mais parte. Porque a todo momento a gente pega uma tela para se livrar desse momento sem fazer nada. A gente incomoda muito ficar O ócio sem fazer ainda é nada. bem aceito, mas tédio... E é muito importante. E a literatura às vezes traz o tédio. Tem momentos de um livro que são mais entediantes. E que bom. As pessoas não conseguem mais lidar. Abandonam. Aí querem o quê? Livros que te prendam até o final, que é o que mais me pedem. Me indica um livro que me prenda até o final. Mas o que é? Qual que é a ideia? É só chegar no final? Né? A gente não pode parar um pouco e fechar a página e falar, não. E, sabe, assim, pensar e elaborar aquilo que a gente leu. Né? Qual foi a aposta mais improvável que você fez e que deu certo com o seu público? Eu acho que eu sou um pouco conservador nessas coisas, assim. Eu penso muito antes de fazer as coisas. Eu acho que uma aposta, talvez, foi enfiar meu pai lá para fazer os conteúdos e que as pessoas se apaixonaram, né? Nunca imaginei. Qual é o papel dele? Acho que o papel é mostrar que é isso, que tá tudo bem não conseguir ler, né? Que a gente tá tentando ser leitor. E também o papel da família, assim, sabe?
somos pessoas normais, né, que não tem esse glamour de vidas perfeitas, né? E pela questão da sexualidade, por ter me assumido por meio das redes sociais, foi muito interessante. As pessoas que me acompanharam, como meus pais, minha mãe também, nesse ponto, me acolheram, sabe? Assim, e eu acho que isso serve de aconchego e reconforta muita gente. Nossa! Sabe? Porque é possível um pai ser amoroso e acolher o filho e receber o namorado e tá tudo bem, porque não é nada demais, porque é Eu só acho que mais um depende muito aspecto. do filho também, né? Então, É uma coisa de mão dupla, né? mas hoje em dia os problemas são muitos pais que expulsam os filhos de casa, né? Sim, ainda. Muito, mas muito. Param de falar, que não falam sobre o tema. Então você deve ser um farol, né, para essas Exato. pessoas. Se você pudesse colocar um livro na mochila de cada adolescente brasileiro, Engraçado porque indicar livro para adolescente é um super desafio. E eu vou te dizer o porquê. Até os pais ficam muito perdidos. O adolescente, ele principalmente na fase tipo assim, de 11 a 14 anos, o nível de maturidade de cada um varia muito. Então tem adolescente que vai estar lendo livro mais infanto-juvenil, com 11, 12 anos, tem pessoas, crianças, pré-adolescentes nessa idade que estão lendo já literatura. Então às vezes eu fico com medo de falar um livro mais cabeça, né, mas que talvez... mas se você pudesse, para ajudar na educação desses adolescentes, para abrir a cabeça, para dar esperança, para dar consolo, para fazer eles gostarem de ler, você não acha que o próprio Capitães de Areia ia ajudar? Então, eu ia falar esse. Eu acho que pode ser um bom livro, assim, para trazer esse interesse. Tá, vamos ficar com Capitães da Areia, porque foi um livro que me marcou, então talvez que pudesse marcar esses outros jovens. Eu quero 2 indicações de livros. Um, para quem não tem o hábito de ler, e outra indicação para quem já está engatinhando. Tá, indicação de livro para quem não tem o hábito de ler. Eu vou indicar uma autora que eu amo, brasileira, cearense, que é a Socorro Acioli. Ai, maravilhosa. E são livros que prendem, assim, o leitor, mas com um nível de profundidade, de personagens elaborados. Tem uma Cabeça do Santo e Oração para Desaparecer. Eu li os 2. Eu adoro ela, ela é uma pessoa, assim, maravilhosa. Então, eu indico com muita vontade, assim. E um livro para quem já está acostumado a ler mais, talvez a minha dica é diversifique um pouco suas leituras, assim. Tente ir além, talvez, do que você só está acostumado a ler. E preste atenção no que você está lendo, para você não ficar lendo mais do mesmo. E aí, isso me preocupa muito, né? A gente lê muito mais do mesmo no sentido de pessoas que escrevem de mesmas perspectivas, vindas de países muito parecidos. Quando eu criei o meu clube do livro justamente para isso, que é o Bookster pelo Mundo, porque a gente lê um livro de um país diferente por mês. E qual que foi a minha constatação nesse lugar, assim? A gente tem muitos países que a gente não tem nada publicado aqui no Brasil. Nada. Um livro, às vezes. Então, por exemplo, esse foi o primeiro ano do clube. A gente leu um livro da Etiópia, por exemplo. Tinham 2 livros da Etiópia publicados aqui no Brasil. A gente leu, mês passado, Camarões. Tinham 2 autoras do Camarões. A gente vai ler Iraque no próximo mês. Pouquíssima coisa. E são coisas boas essas? Maravilhosas. Bom saber. Não, é maravilhoso. Você vai ganhar o clube. É Ótimo. sensacional. E aí a gente esgotou o primeiro ano 5.000 assinaturas. Foi um sucesso tremendo. E por conta desse sucesso tremendo, a gente abriu agora, a pré-venda de 2026. Inclusive está aberto para quem quiser. É no meu vídeo que está fixado lá no Instagram. Como a gente conseguiu mostrar para as editoras, ó que tem gente interessada em ler diferente. A gente conseguiu pro ano que vem, esse clube de 2026, 9 dos 12 livros vão ser inéditos no Brasil. Ai, que maravilha. Então a gente está trazendo livro da Tailândia, a primeira tradução de um livro do tailandês para o português, direto. Nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar. E olha que engraçado, o brasileiro ama ir para a Tailândia, né? Não tem nada aqui. Então, para conseguir esse tradutor, você não tem noção. A gente teve que traduzir para o português do Portugal, um tradutor para depois adaptar. Então vai ter Indonésia, vai ter Haiti, assim, mundo todo, vai ter Rússia, e coisa para todos os leitores, sabe? É que nem Bienal.
Bienal tem obra de tudo que é lugar. É isso. E sabe qual é o mais legal? Porque a gente produz um conteúdo que a leitura marca tanto porque tem professor de história, tem professor de geografia que faz um vídeo, a gente conversa com o tradutor, tem live no final do mês com um convidado. Ah, que legal. Porque tem um Instagram só pra quem assina, entendeu? Tem playlist do país. Então, realmente, é um mergulho naquela obra, sabe? É muito interessante a experiência de participar de um clube do livro. Eu recomendo muito isso, não só falando pelo meu, mas porque tem muita troca. Você entra com a sua leitura, você sai com a leitura de várias pessoas. E entra num mundo de riquezas que a gente não imagina, né? Não imagina, porque é isso. O que eu aprendi esse ano sobre a Etiópia, sobre Camarões, sobre, né, agora vai aprender sobre Iraque, e os outros países, Turquia. Sabe, assim, você vai abrindo a sua cabeça, assim, de uma forma muito interessante, mesmo, assim. E o quanto o nosso mundo que a gente vive, ele é pequeno e fechado, assim, né? É uma loucura. Então, e eu acho que a literatura alimenta essa curiosidade e essa necessidade de ir além, de conhecer o outro. Para mim, literatura é muito isso. O que eu aprendo com a literatura é esse conhecer o outro. Olhar para o outro. Olhar para o outro. E é muito louco, porque nesse processo de conhecer o outro e se colocar no lugar do outro, de certa forma, você acaba se conhecendo muito. Porque você vai, a todo momento, se deparando com os seus próprios medos, angústias, preconceitos, né, que a gente falou. Então, é um aprendizado sobre o outro, mas também muito sobre você mesmo. Ai, que conversa maravilhosa, que conversa maravilhosa. Eu espero que com esse nosso papo amplie o número de leitores, que muita gente comece e se inspire nisso tudo que você falou e que não tenha medo de começar a ler. Não tenha medo. Imagina, a gente tem ideias de que a leitura é difícil, que a leitura não é pra mim, porque... Não, gente, livro é pra todo mundo, pelo amor de Deus. Não tem essa. E me siga porque você vai perceber isso. O quanto, depois que você começar a ler e falar assim, nossa, por que eu não estava lendo isso antes? Não vai ter volta mais. @Bookster, né? @Bookster. Eu já sigo faz tempo. Amei. Muito bom, obrigada, foi maravilhoso. Eu que agradeço. E esse mundo da literatura, ainda mais traduzido de uma maneira tão inteligível, né? E que a gente não se sinta menor por não saber. Imagina, é uma delícia a gente entrar no mundo da literatura e logo se sentir incluído. É isso. Obrigada. Literatura para todo mundo e vai transformar a sua vida, assim como transforma a minha diariamente. Maravilhoso. Beijo.